não sei o que tem, que o Jorge que é explosivo. Eu olhei pra ela e pensei assim, é o clássico dou um boi pra não entrar. E dou boiada pra não sair. É mesmo. Falei, eu tenho certeza que ela tá falando isso, você não tá contando o segredinho do Hulk dela. É isso mesmo. Calma até transformar. Eu tenho pouquíssimos episódios na vida que eu saí do sério, mas quando eu saí do sério, eu fui pra Marte. Eu não saí, eu abandonei o sério. É acúmulo, né? A pessoa que ela explode explosões ali, ela até fica mais tranquila depois. Explode, tá tudo bem. Mas quem acumula a explosão é desproporcional, né? São os piores, né? São os piores, é. É gente que guardou algo por muito tempo. Então, mas você falou sobre isso, não é? Do abismo de camadas? O Robertinho, né, Pedrão? O Robertinho esse cara, né? É verdade, o Robertinho eu vi poucas vezes, assim, fora do eixo. E é massa quando ele fica assim, caralho. Mas você sabe por que eu fiquei no orgulho de defender o irmão dele, assim, ó. Eu lembro até hoje ele puxando o cabeludo, assim, ó. Quem que vai bater no meu irmão aqui? Não, e eu magrelo os caras. O nome disso é abismos por camada. Então, abismo por camada. Fala disso, Bruno. Vamos supor que você sofreu um trauma de rejeição ali aos seus 8 anos de idade. Pô, você tinha 8 anos de idade, você seguiu em frente, teve suas percepções, e ok. Aos 9 você passa por um outro episódio que também te gerou o mesmo sentimento, mesma sensação de rejeição. Ok. Vamos supor que foi um trauma relativamente pequeno, certo? Só que você já tinha um em aberto. Tanto de 8 como de 9 foram coisas... Só que aos 9, você já tem um contexto de ter mais um episódio de rejeição em aberto. Então o tamanho agora total do seu trauma já não é apenas o de 8 anos, é um tamanho maior que juntou com o de 9. Então as pessoas elas vão acumulando ao longo da vida centenas de experiências de rejeição, por exemplo, traição, abandono, humilhação. E aí elas se tornam extremamente sensíveis. É um abismo que fica guardado. Mas, por exemplo, já viu aquela pessoa que quando sofre uma crítica ela desmonta? Então hoje a gente sabe que toda desproporção revela uma repetição. Foi construído lá atrás. Toda vez que você vê alguma pessoa sendo muito desproporcional por algo muito pequeno... Boa. Tem uma repetição, não foi a primeira vez que ela sentiu aquilo. Caramba, e é possível mapear isso tudo, assim? Sim, a gente tem uma ferramenta muito legal de rastrear os traumas de fato. Todo mundo fala sobre trauma hoje o tempo inteiro, mas... E todo mundo sabe que tem trauma. Todo mundo sabe. Mas as pessoas... Aí elas procuram muitas vezes atalhos de... eu acho que eu tenho um trauma com isso. Então, você deve ver, André, hoje não tem um paciente que se atenda que ele fala, olha, não sei o que eu tenho. Todo mundo já passou por um monte de curso, já sabe, já tá obeso intelectual ali. Já fizeram autoanálise quando chega em você. Não, eu sou muito ligado à inteligência emocional, já fiz isso. E ok. Mas não sabe exatamente aonde foi o episódio. Não sabe resolver. Qual foi o episódio? O que gerou daquilo, entende? Então o trauma, geralmente, ele é dividido em 3 colunas, certo? Que é fato, sentimento e verdade. O fato é aquilo que ocorreu. Então vamos supor aqui um caso de onde a mulher viu o pai agredir a mãe. Esse é o fato. Ela viu o pai agredir a mãe dela. Sentimento, impotência, raiva. E qual que foi a verdade que isso criou? Eu jamais vou me sujeitar para homem algum. Ok, então nós temos um trauma rastreado. Aí essa mulher depois encontrou um homem, é um caso real isso, encontrou um homem bom, o carro dela quebrou, ela tava no namoro, o carro dela quebrou e ela falou, nossa amor, tô indo trabalhar de Uber que meu carro quebrou. Este bom homem saiu e falou, vou ser um bom homem. E pegou a chave do carro com a mãe dela, levou o carro dela pra consertar, foi buscar ela no serviço no final da tarde. Falou, amor, seu carro consertado. Ela se sentiu ofendida. Falou, não te dei essa intimidade, essa autorização. Eu não preciso disso. Não preciso ser cuidada, não preciso me sujeitar a você. Olha que interessante, se sentiu ofendida por algo. Então a gente já tem aí o trauma rastreado e o abismo por camada. Então ela viu lá o pai agredir a mãe, gerou um sentimento de impotência, ela falou, nunca vou ficar na mão de ninguém, nem que seja pra ser cuidada. Nem que seja num puerpério da vida. Uma versão total qualquer... Enfim, exatamente. Vira um problema. Então pra rastrear qualquer trauma, geralmente isso. E aí a gente faz o caminho de volta. Então essa pessoa tem um trauma de não conseguir se entregar em relacionamento nenhum, porque ela se sentiu muito impotente quando ela viu a mãe dela se entregar pro pai. A gente sempre faz o caminho de volta. Você falou sobre... são várias coisas que podem levar ao trauma. Aí você falou, por exemplo, a traição, né? Às vezes foi traição. A traição, às vezes, ela não é uma coisa ruim para quem é traído. Tem essa opção. E por que eu te pergunto isso? Porque eu vi você falar isso. Que às vezes a pessoa traída, ela usa isso como... Ela se aproxima de pessoas que ela sabe que vão traí-la
para que ela não se entregue totalmente. É uma defesa que ela tem. Exatamente. Acredito que toda mulher precisa parar de necessitar do homem ruim para ela merecer um bom homem. Então tem muita mulher que se você apresenta um bom homem para ela, para essa mulher, por exemplo, ela teve um bom homem, mas ela tinha padrões não tratados. Certo? Então, existem muitas situações, eu acredito muito que a traição hoje, ela não é culpa só de quem trai. A gente pode falar de proporções. Caramba! De proporções. Mas existe uma responsabilidade em quem foi traído também. Eu nunca atendi um caso aonde não houvesse ali uma mínima responsabilidade. Sério, que seja. cara? Sim. Mas quando tem aqueles traidores compulsivos, o cara tá traindo a esposa... Acho Aí, que é uma exceção, porque esse cara deu sinais antes. Ah, tá. Ele Com já certeza. Não tem culpa do traído nisso daí, é Com realmente certeza. do cara. Mas olha que interessante. Vamos lá. Vou simplificar pra vocês. Atendi um caso onde o cara, ele tinha uma fixação pela mãe dele absurda. E ele dava... O salário inteiro dele caía na conta bancária da mãe. Porque ele falava que ela era uma ótima administradora. Minha mãe, ótima administradora e tudo mais. Ele casado, certo? E a esposa dele não tinha voz alguma. Inclusive, ela falou, Bruno, estava no shopping jantando com ele e chegou uma mensagem da mãe dele pra ele falando, ó, maneira aí que tá chegando notificação aqui que vocês estão gastando, viu? O salário dele. Exatamente. Doideira. Essa mulher tentou de todas as formas ser priorizada. Não foi. Ou seja, ficou um lugar ali de... Ela tava no lugar de esposa, o lugar de marido que é priorizado estava vago. Entendo. Ok. No trabalho dela, um homem solteiro, de 40 anos, começou a cuidar dela. Ela traiu. E aí? Ela tem culpa, mas a culpa é só dela? É complexo. Ou esse isso, cara hein? tem culpa também? É complexo isso. Uma porque mulher o abandono exausta, não cansada, partiu dela. frágil. Tipo assim, o abandono não começou por ela, né? Não. Primeiro ela foi abandonada, depois ela abandonou. tentou resolver. E aí, esse caso seu, depois vida que segue, ou vamos reconciliar aqui? Aí depende se a pessoa tá disposta a passar por aquilo que a gente chama de escada da reconstrução. Então hoje acontece uma traição. Aí as pessoas se arrependem, o cara chega e fala, olha, me perdoa, não quero perder você e meus filhos, olha, eu te amo, não vou fazer isso. E tem mulher que já volta só com base no arrependimento, só que o arrependimento é só o primeiro degrau. Depois do arrependimento, você tem que ter a consciência. O que é isso? Arrependimento é, putz, eu joguei uma granada, ok, e explodiu. Eu traí e gerou uma desgraça aqui no relacionamento. A consciência, que é o segundo degrau, é aonde explodiu. Putz, a minha esposa... Você tem que ter consciência de onde machucou ela. Onde está o estrago. A minha esposa já teve problema paterno. Eu fui o único cara que com muito custo ela conseguiu confiar em mim, se entregar, e eu fiz isso. Saber onde gerou estrago. Depois da consciência, tem a consequência, que é o terceiro degrau, que é aí onde muito cara não tá disposto a pagar o preço. Por exemplo, o cara traiu com a mulher do trabalho. Ou você sai do trabalho, eu falo isso, ou você sai do trabalho, ou dá um jeito da mulher sair do trabalho. Não, mas eu sustento a casa, tudo bem. Se a consequência da sua traição, da sua falta de caráter, tiver que ser vocês darem um passo pra trás, tá tudo certo. Você é o quê? Você é um super... Você é um semideus? Você fez uma cagada e você não quer sofrer consequências? Você tá acima de Deus? Tá acima da lei da semeadura? Então não. Então tem que ter uma consequência. Sai do trampo. Consequência. O cara não pode ter Instagram. Gente, homem sem caráter não pode ter Instagram. Não pode. Verdade, primeira coisa. Tá aí um monte de mulher aí que foi traído. O cara tá lá no Instagram, no banheiro, fala que vai fazer as necessidades dele, fica 40 minutos no banheiro aqui, ó, vendo putaria Caçando lá. rolo. E depois da consequência, aí vem o comprometimento, que é o quê? Pô, se eu sei que eu traí a minha esposa e que a gente gerou uma situação absurda aqui, eu preciso me comprometer em evitar alguns gatilhos. Então, amor, vou atrasar hoje por causa disso. Eu falo pros meus pacientes, cara, começa a mandar sua localização no celular. Porque enquanto ela tava dormindo do lado dela, ela tava confiando em você, você tava lá na putaria. Você tem que voltar a reconquistar a confiança dela, tá tudo certo. Mas você acredita que o homem vai dar conta dessa escada toda aí sem terapia? Sem terapia, não. Não. Sem terapia, não. Tem que ter terapia. Pra dar conta de subir essa escada com toda certeza, aí que ele falou, tem. Tem. É difícil, né? Sozinho é impossível. Enxergar tudo isso aí é muito difícil. Agora, o que acontece muito é que o cara, eu vejo algumas mulheres até implorando, o marido traiu e elas falam, por favor, só mostra um pouquinho de arrependimento. Eu já atendi casos que o cara fala, não me arrependo não.
E ela fica implorando um pouquinho de arrependimento pra ela justificar todos os outros degraus. E ela vai, vamos restaurar aqui. Sabe? Então acontece muito isso. Mas existe um contexto, se percebeu, onde essa mulher, por exemplo, se traísse. E qual que você acha que é mais fácil? Recomeçar ou reconstruir? Eu acredito Quer dizer, começar um novo relacionamento, né? Começar um novo ou reconstruir? Eu acredito que reconstruir. É mais fácil? Mais fácil. A mulher que foi muito machucada, é muito difícil ela voltar a recomeçar. A maioria delas vivem uma vida ou em extremos, ou extremamente sozinha, ou extremamente metendo louco por aí. Acho que a Andréia discordou um pouquinho do CI agora. Não é nem que eu discordei. Eu vi um sinal dela que é. Eu vi também. Não. É mais fácil começar um novo ou reconstruir? Essa foi a pergunta? Isso. E você acha que é mais fácil reconstruir? Aham. Eu não sei se é mais fácil. Eu acho que talvez esse fosse o ideal, a depender das consequências. Se eu tenho filhos, é muito... O ideal, o responsável é reconstruir, ao invés de começar um novo. Agora, falando de mais fácil, é muito mais fácil começar um novo. Não, com certeza. Eu vou falar porque eu tenho um marido arquiteto. Ele detesta pegar reforma. Ele fala reforma é BO. Coisa melhor do mundo é você pegar um terreno zerado e levantar uma casa. Você faz do jeito que você quer. Jeito que você quer. Reforma é BO. Mas você bate aqui, tem um cano, você bate ali, tem um não sei o que lá, trauma, um marido que traiu, um não sei o que, BO. Agora, qual que é o correto que gente adulta deveria fazer? Aí eu concordo. Mas às vezes a casa que deu ruim, que precisa de reforma, foi você mesmo que construiu. Você vai gastar mais energia. Aí você construiu uma casa sem fundamento. Aí você vai falar, tá precisando de reforma, tchau. Aí a gente entra naquilo... Aí faz sentido. A casa... Você sabe o que eu imagino assim, nessa analogia? É assim, ó, a casa foi construída no lugar ideal. Entendeu? Você pode fazer uma casa muito melhor, com muito menos custo, mas ela nunca vai estar no lugar ideal. É o que eu imagino nessa analogia, sabe? Quando você encontra alguém de verdade. E aí eu vou de novo para a analogia da casa. Tudo bem, então nós vamos reformar, nós vamos reconstruir. Você está disposto a suportar o período do caos? Isso é uma merda, né? Difícil. Porque, por exemplo, lá em casa agora reformou. Gente... Você está disposto a suportar o período do caos? Porque se for reconstruir um casamento, prepare-se para o caos, porque vai virar um caos. Vai virar um tal de acusação, de falar do que você fez, de isso aqui tá aqui porque você traiu, e vai ficar um bom tempo. Lá em casa uma reforminha desse tamanhozinho durou 4 meses, um inferno. Agora nós estamos falando de uma mega situação, porque uma traição é uma bomba que cai em cima de um casamento. Sim. Você está disposto a suportar o período do caos? Especialmente a pessoa que traiu? Porque ela vai tomar pedrada até mesmo. Porque isso a culpa é sua, porque não sei o que, blá. Então, assim, também é uma perspectiva. Sim, eu acredito que se o cara... Para isso que existe a escada da reconstrução. Se ele fica só no arrependimento ali, não vou fazer mais, eu vejo que a mulher fica extremamente reativa e acusando e tudo mais. E tem um tempo ali que ela vai ficar mesmo. Mas à medida que ele amadurece, vai subindo degrau por degrau, vai se responsabilizando, ele vai tendo consciência, consequência, comprometimento, é inevitável, ela vai ter isso, ela vai conseguir transformar essa ferida aberta numa cicatriz ali. Então, mas aí o fator principal, acho que quando você tem uma quebra dessa, é a confiança. E eles falam que isso é como se fosse um cristal, que se for quebrado, nunca mais... Cara, se a gente não conseguisse reconstruir confiança, o mundo não funciona. Eu falo que confiança, ela consegue ser reconstruída. Em vez de cristal, eu prefiro a analogia de um muro, uma parede de tijolo. Eu comecei a construir com você lá, nós somos amigos, nós já temos 10 anos de amizade, nossa parede tá autona. De repente você fez uma besteira, a parede caiu tudo. Agora nós vamos ter que começar do pouquinho. Entendi. Tijolinho por tijolinho. Agora nós começamos do zero. Agora até eu confiar no você tantão vai demorar. Pode demorar mais do que a primeira. Então eu vou aos poucos. Então eu imagino que confiança é isso. Ela é um muro que ela é construída durante a vida. E às vezes ela vira uma mega de uma muralha maravilhosa. Mas se derrubou, aí o negócio... Se te pegou numa mentira ou num negócio, aí você já deu uma derrubada boa ali. Você cai uns 10 fieiras de tijolo, como dizia meu avô. Até o negócio se erguer de novo, complica. Então, acho que passa muito por essa perspectiva. Então, a confiança ela é algo construída. Sim. Agora, é o que você falou, se não fosse possível reconstruir confiança, nós estamos ferrados, Que em algum momento a gente vai quebrar a confiança de alguém. Nem que seja nos mínimos detalhes ali.
É difícil, assim, mas não é impossível, né? Complexo, eu não sei. Acho que cada caso é um caso. Você não acha possível reconstruir confiança? Não, é possível, sim, mas é muito difícil. Todas as situações que eu me deparei, assim, foi extremamente difícil, assim. Você tem que ter um nível de amadurecimento muito grande, cara. Muito grande. Não, perdoar eu perdoaria, assim. Eu acho que a questão do perdão tá mais relacionado com você do que com outra coisa, sabe? Eu acho que a pessoa que não perdoa uma traição, ela vai remoer aquilo nela o resto da vida e vai fazer mal pra ela. Ela tem que perdoar. Sim. Não, tá perdoado. Mas não necessariamente ela tem que voltar a ser a mesma coisa. Eu perdoaria uma traição, perdoaria tranquilamente, mas não quer dizer que eu vou continuar junto com a pessoa. Ó, tá perdoado, segue sua vida, eu sigo a minha, tá tudo certo. Reconheço, se você traiu, provavelmente teve uma participação minha, eu tenho culpa disso aí, né? Eu fiz algo, eu sou responsável pela traição, com certeza. 100%. Eu falei. Existe um tabu hoje sobre traição. Por quê? Porque a traição já tá acontecendo muitas vezes em muitos relacionamentos, só que aí a traição física dói no ego. Mas tem mulher que já tá sendo traída. Tem relação que já tá sendo traída. A mulher não tá sendo priorizada, já é uma traição. A questão do sexo ali é a questão que vai doer no ego da pessoa. Sim. Entende? É que quando é físico, dói no ego. Mas tem gente que já tá vivendo uma relação de traição há muito tempo. Agora, vamos... Eu falo muito do que você falou aí. E depois até quero te ouvir agora o que você ia falar. Desculpa te cortar. Não, o espaço eu penso exatamente isso. É assim, você perdoaria? Perdoaria. Você voltaria a conviver? Não. E não é por causa do outro, não é por causa de mim. É uma limitação minha. Eu não voltaria a conviver porque eu ia fazer da sua vida um inferno. Eu não sou competente pra isso. Eu não tenho competência. Eu reconheço minha incompetência. Eu reconheço minha incompetência. Eu ia fazer da sua vida um inferno. Eu falo que casos de consultório, da minha perspectiva do que eu vejo no consultório, tem só duas perspectivas quando você perdoa uma traição. Tem dois tipos de pessoa que perdoam uma traição. Uma que é muito evoluída e zera o game. Zera. Ela faz igual Deus, ela joga no mar do esquecimento. É muito foda. Ela nunca mais pisa nesse território. Caramba. Essa é uma. Eu admiro isso aí. A segunda, que vai te colocar refém disso. Pra sempre. Você vai viver um inferno. Eu tenho uma amiga que a perdoou, o marido dela traiu, teve um filho fora do casamento. 27 anos do casamento. 27 anos de inferno. Ela torturava ele todo dia, 24 horas por dia. Então, pra mim, André, só existem as duas perspectivas. Ou eu zero o game, e eu falo muito pra paciente meu isso. Eu falo assim, ela tá te perdoando pra te torturar. Ela vai te torturar pro resto da sua vida. Eu não vou deixar você inconsciente, essa é a mensagem. Eu não vou deixar você ir embora. Você vai ser obrigado a ficar. Pra eu te torturar pro resto da sua vida. Agora você vai ver o que você fez comigo. Eu te torturo pros seus filhos vai crescer ouvindo isso, porque seu país... Eu te torturo pra sociedade, porque eu te exponho. Eu não faço sexo com você, faço lá de vez em quando, jogo na sua cara, porque aquele fato me marcou, me traumatizou, eu nunca mais consigo, não sei o quê. É tortura. É vingança isso, né? Então, até aí, eu sou extremamente realista, né? E isso às vezes pode ser um problema. Quando alguém falar que vai perdoar, pelo menos, eu gosto de pensar isso. Se a pessoa é evoluída pra zerar o game, fazer a escada, zerar o game, se ela for, fica. Se ela não for, ela vai te torturar. Eu assisto casos, eu falo... E às vezes eu vou olhando de longe, eu falo, não, tá perdoando pra torturar. Coitado, vai viver numa masmorra, ou coitada... Vai viver numa masmorra. Ou ele vai cair de novo. É ruim pros dois, né? É ruim pros dois. É ruim pra todo mundo. Né? Nessa hora tem que ser maduro o suficiente pra falar, ó, não dá. E homens também. Eu já atendi casos de homens que perdoam mulheres. Um caso específico agora me veio na cabeça. Coitada, atraiu o cara no começo do casamento com um homem muito mais velho. E como diz você, tinha toda a responsabilidade dos dois envolvidos e o marido perdoou ela. Nossa, tem uns 20 anos. Esculachou ela depois? É uma esculacho muito sutil, né? Porque se te esculachasse era ótimo. Porque eu falo que o meu inimigo, ele é maravilhoso. Aquele silêncio O problema é quem né? finge que é meu amigo. Como diz a música do Renato Russo, tem gente que está do mesmo lado de você, mas deveria estar do lado de lá. O cara tá do seu lado, não, eu te amo, te perdoei, mas sutilmente eu vou te acabando com a sua vida.
Ele não deixa você evoluir profissionalmente, ou você recebe uma proposta pra você viajar, pra você fazer um negócio, ele vai ficar tristinho, deprimido, ai, complicado, porque quando você viaja, aquela cena vem na minha cabeça, eu me sinto inseguro, eu penso na nossa família. Sutilmente o cupim vai comendo, assim, a hora que você vê, a mesa caiu. Pessoa quem perdoa pra torturar, ele é sutil, ele não vai te esculachar, não. Ela não vai te xingar, ela não vai te humilhar, não vai fazer nada disso. Ela vai sabotar a sua vida inteirinha por causa dessa situação. Tem um caso desse na família. Já era. Na família da minha esposa, aonde o vô lá, no começo do casamento, traiu. E eles estão hoje, acho que há 60 anos juntos. E ela fala assim, todo mundo pergunta, mas por que você não larga? Por que você não larga, que vocês estão vivendo um inferno? Ele não merece viver uma vida sem eu infernizar ele. Caramba, e até o último dia da minha vida, da vida dele. Véio, exatamente. Cara. Você acha que dentro do casal os dois têm conceitos diferentes de traição? É necessário definir o que é traição antes de começar um relacionamento? Ah, é? Já vou perguntar. Vou dar um exemplo. É necessário colocar no meio. Isso daqui é traição. Aí que tá. Existem micro traições, mas o sentimento é o mesmo em proporções diferentes. Por exemplo, às vezes o que é traição pra uma pessoa não é traição pro outro. Não, pra mim tá tudo certo isso aqui. Não, pra mim isso é traição. E aí você não coloca isso no papel antes, a hora que o outro descobre, ó, isso é traição. Pô, meu tá certo, não era. Exatamente. Ó, pra minha esposa, um dia eu recebi uma notícia que eu tinha fechado uma proposta grande lá. E aí, na hora, meu pai me ligou. Ô, filho, tá tudo bem? Eu falei pro meu pai. Falei, ô pai, deixa eu fechar uma proposta. Pra minha esposa, ela se sentiu traída. Caraca, eu não ter falado pra ela. Entende? Dela ter passado toda a jornada da dificuldade comigo. E quando eu fechei, ela não ter sido a primeira a ser comunicada. Então, ela funciona nisso. Então, eu já sei que existem áreas cinzentas ali que eu não tenho que fazer. Eu tenho que priorizar ela extremamente, em detalhes. Por exemplo, eu fui descobrir depois que eu me relacionava com a Renata... que no restaurante japonês é traição. E no restaurante japonês é traição pra ela. É verdade. Sem ela. Sim. Ele não tá inventando eu posso ir numa casa de massagens noturna, posso ir no swing, tá tudo certo. Rodrigo, mas se eu ir num restaurante japonês sem minha esposa, eu tô traindo ela. A gente já largou por conta disso, eu não sabia. Isso? A gente largou, a gente casou, a gente só casou por conta, tipo assim, ó, não, beleza, vamos voltar. Aí a gente casa. Ela, não, pra casar eu volto com você. E aí ela perdoou. Mas a gente terminou o relacionamento porque eu fui num restaurante japonês sem ela. Com meu sogro. Fui com meu sogro. Ela gosta sogro tanto e o cunhado. Com meu sogro. Fui com meu sogro. O sogro e o cunhado. Talvez a Andréia analise isso como algo tóxico. Não sei, eu até quero ouvir sua opinião também. Ela gosta tanto assim de japonês? Cara. Ela ama. Manda ela mudar pro Japão. Pra ela é prioridade. É diferente. O japonês do Brasil é diferente de lá. É muito diferente. É igual Mas isso daí. sério mesmo, André. Pra ela é considerado traição. Eu entendo isso eu entendo, assim, sabe? Tipo assim, às vezes eu tô lá em São Paulo, eu deixo ir num restaurante japonês, vou numa churrascaria, porque ela não tá junto, porque se ela me ligar e eu estiver lá dentro, ela vai ficar pé da vida ainda assim, comigo. esse fato dele é tão notório que quem convive com ele sabe, e é verdade. Você quer deixar ela extremamente frustrada, magoada, se ele fizer isso. Se a gente for numa churrascaria, você não sabe disso, eu faço um vídeo, se tiver alguma, tipo uma pista de japonês, eu filmo japonês. Robertinho sabe. E ela assim, não acredito, mas ela sabe que eu tô fazendo graça também, entendeu? Que a gente virou, tipo, uma piada interna nossa, o quanto pra ela isso é importante. É traição. Aí voltando à sua pergunta, existem critérios de traição? Na minha opinião, aquilo que é acordado entre um casal é entre um casal. A gente não pode ser moralista, senão o nosso discurso fica muito limitado. A sua história é a sua história, a dele é a dele, a minha, a dele é a dele. O que é acordado entre um casal, desde que ambos tenham consciência do que estão fazendo, estejam de acordo, é do casal, é igual sexo. O que é permitido no sexo? Depende do que os dois acordaram. Isso é acordo. Em alguns casais isso não pode, em outros isso pode. É um acordo. Traição passa pela mesma perspectiva. Claro, sem subjetivizar a questão do adultério. Mas, é o que você falou. Compartilhei um projeto, ela achou ruim. Vou no japonês, ela achou ruim. Então, essa parte subjetiva do adultério, agora tem discussão. Deitou com outra pessoa e transou. Claro. Extraiu em qualquer relacionamento.
Então é aquilo que eu falo, não existe manual. Existe manual. Uma conversa no WhatsApp. Sim. Maliciosa? Traiu demais, velho. Tá louco? Se a tua mente já não esteve... precisa ser fisicamente pra Não, ser se a tua mente já... Se o teu coração já esteve ali em outra pessoa, cara, já traiu. A questão de transar ou não é física. É ego. Já traiu. É o olhar a segunda vez. Bruno falou, o Bruno teve Assinar o OnlyFans. Assinar o OnlyFans é traição? Claro. É, tipo, se o Jorge assina. Não tô entregando, não. Se eu não souber, eu tô me colocando no papel da audiência. Se eu não souber, no papel da audiência. Esse é o que eu faço sempre também. Eu tô me sacrificando. Às vezes eu vou me ferrar por conta disso daqui, mas eu tenho que me colocar no papel da audiência, sem dúvida. Tem que saber isso. Às vezes se o cara eu assina não o souber, Privas. não é traição, não. Eu brinco assim, se você for fazer, você seja bastante competente. Se esconde bem. Seja competente, porque se eu pegar... Sério, André, pra largar, assim, é uma traição ferrada não, mesmo. De assim, olhar OnlyFans... De assinar, tipo, pagar R$20 por mês ali pra ter assinatura básica. Uma assinatura. Eles expõem a gente... Olha, eu vou ser sincero, se ele assinar OnlyFans lá pra ver umas mulheres lá de vez em quando, tô nem aí. Não pode ver o mesmo vídeo 2 vezes, né? Porque o primeiro olhar é involuntário, o segundo... Não, fala sério, André, você tá nem aí mesmo? Ah, não, veio o trem do OnlyFans, eu não. Mas, você sabe o que aparece no OnlyFans? Mulher pelada? É, vídeos pornográficos, mulher pelada. Igual transando? E também. Sim. Vídeo mas também. isso é platônico, não é uma capa da Playboy, não. É a mulher lá no ato. Eu achei que era só a foto. Não. Mas tem só de foto, não tem? Tem, mas hoje em dia nem vende esses trem aí. É. Se a sua mulher for com você pra Porto Seguro, pra essas praias aí, ficar aquele... Pra você, Bruno, na verdade. Que eu quero te provocar. É melhor, né? Que a gente. Aí tem lá aqueles morenos bonitos dançando lá em cima do palco. E ela ficar lá assistindo lá em frente ao palco. É traição? Se ela desejar e... Se ela der a primeira olhada e fala, nossa, que homens bonitos. É verdade que eu vou fazer. É bonito, uai. Agora, se ela... Depois que a gente sair daquele ambiente, não tem problema ela ser tentada com aquilo, desde que seja um pneu furado. Você parou, trocou e seguiu em frente. Agora, se eu tô lá em casa, tô aqui neste momento, ela tá vendo lá o bichão lá, mesmo? balançando no OnlyFans, meu amigo, aí é traição. Não, mas eu tô falando do homem lá da dança do Porto Também, Seguro. sim. Aí ela viu, ela pode ver? Ela ficou lá vendo isso. Aí que tá, a gente foi jantar junto desse lugar, estamos lá na praia, em Porto Seguro. A gente foi pra esse ambiente, ela não pegou e falou, nossa, ele estará lá, vamos lá. Aí, ok. Não, aí é traição mesmo. Não, exatamente. Foi sem querer. Estávamos lá, tinha um cara, ela olhou, tá tudo certo. Ela olhou. Mas vocês estão lá na praia, fica lá 2 horas tomando sol, tal, os caras estão rebolando lá em cima do palco. Não, aí sai, uai. Mano, sai pra quê? Pra outro lugar. Mas por quê? Por quê, minha amiga? A gente não tem que dar brecha. A banheira do Google era o problema é a brecha. O problema é a brecha. E se você estiver vendo? Também, eu não abro brecha pra isso. A gente tem um acordo com isso, não há brecha. Eu vou olhar outras mulheres na rua, ó, tava no aeroporto, sou uma mulher bonita. Eu falei, nossa, que mulher bonita. Ponto, acabou, segui minha vida. Mas agora... Oi? Se ela não falar. Não tem problema, se ela não falar. Aí ela vai colher as consequências dela. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não, mas olhar os moços lá rebolando, não dá consequência nenhuma não, gente. Só ver que a vida é linda. Mas abre uma brecha pro caráter, né? Aí você imagina... Vamos supor aqui, vamos transformar isso em rede social. A pessoa tá lá na casa dela, neste momento, assistindo a live, e daqui a pouco ela vai abrir lá e ver a rede social, vai ver a vida da Virgínia. E ela vai gerar desejo por aquilo, ela vai se insatisfazer, ter insatisfação com a vida dela. E isso também, na área do vídeo, tá vendo um homem lá, vai ficar insatisfeita. Eu ficar vendo outra mulher, vou ficar insatisfeito. É questão de dopamina. Entende? O cara que fica nessa pira, e primeiro que é uma brecha que ninguém consegue conter. O cara que assina um OnlyFans, ele vai assinar 10. O cara que bate...